E vamos para mais um episódio de Guardião da Meia-Noite, um livro de Rubens Salliceri, inspirado por Pai Benedito de Aruanda. Parte 5. E continua a tragédia. Comecei a ouvir barulhos de algo roendo o caixão. O que seria? Ratos! Só podiam ser ratos! Sim, eles deviam ter cavado um buraco sobre o caixão e me apavorei com a ideia. Meu Deus! Gritei eu. Acuda-me! Mas de nada adiantou meu pedido de socorro. Ninguém me ouvia, nem Deus. Senti caírem sobre minhas feridas farelos de madeira apodrecida. Estavam quase furando o caixão. Logo entrariam em seu interior. Isso aconteceu e foi um horror. Eles estavam famintos e eram muitos. Lançaram sobre mim com uma fúria indescritível. Eram dezenas deles. Sentia minha carne sendo arrancada pelos dentes afiados. Aquilo era o inferno. Se ele realmente existia, eu estava vivendo seus horrores. Clamava a Deus que me matasse de uma vez. Não sabia como ainda estava vivo. Clamei e não fui ouvido. Desisti de clamar por Deus e pelos santos. Para quê, se não era ouvido? Uma revolta intensa tomou conta de mim. A dor insuportável não era menor que o ódio. Odiava minha esposa, meu sogro, os índios, o negro e tudo eu odiava. Maldita humanidade que permitia tal sofrimento a um ser humano. Os ratos se fartaram em meu corpo. Sentia suas presas rasparem meus ossos para lhes arrancarem até a última lasca de carne. Como doía, quantas lágrimas eu derramei de dor, desespero e pavor. Eu já sentia todos os meus ossos expostos e eles insistiam em roê-los. Quanto desespero, meu amigo. Já não pensava em mais nada além do meu estado. Cheguei a blasfemar contra Deus e os santos por me deixar ali, preso e paralisado. Quando as presas dos ratos, todos insaciáveis, tocaram em meus olhos, eu urrava de dor. Sim, no desespero eu gritei com todas as minhas vozes que Deus não me ajudava, então que o demônio viesse a meu auxílio. Por que fui falar uma coisa daquelas naquele momento? Pouco depois eu vi todos os ratos guincharem horrivelmente. Não atinei com o pavor dos ratos até ver uma enorme cobra no meio deles. Muitos conseguiam fugir pelo buraco por onde haviam entrado, mas outros eram picados pela cobra. Logo, uma outra cobra da mesma espécie começou a descer pelo buraco. Era um pouco maior que a anterior. Os ratos que conseguiam subir pelas paredes do caixão até a saída saíam guinchando de medo. Não voltavam mais. Quanto aos que ficavam, as cobras iam matando-os. Era um horror as cenas que eu assistia. E aquelas cobras rastejando sobre meu corpo, então. Como era tétrico este contato com elas. Quanto medo eu sentia. Já não ligava mais para a dor. O pavor era maior. O que mais estava a me acontecer? Malditos sogra e esposa que haviam me enterrado vivo. Eu via as cobras comerem alguns ratos, depois se enrolarem uma de cada lado de mim e dormirem. Por quanto tempo, não sei dizer até hoje. Uma delas começou a se rastejar rumo ao buraco de saída. Passou sobre meu esqueleto. Já estava paralisado há tempos e procurei não me mover mais ainda. Se é que isso seria possível, pois eu era só ossos. Não havia roupa alguma a cobrir-me. Tudo havia sido roído pelos ratos. Mais tarde, a outra cobra saiu também. Melhor assim, pensei. Engano meu, pois os ratos voltaram. Não tantos como os da outra vez. O desespero tomou conta de mim novamente. Aquilo foi uma armadilha das duas cobras, pois pouco depois elas voltaram e atacaram os ratos. Tinham nova refeição fresca, pensei eu. Depois da refeição dormiram sobre meu esqueleto. Uma delas se aninhou entre as minhas pernas, a outra sobre meu tórax. Aquilo era o pavor extremo que se poderia sentir. Estava a um palmo da minha boca. Minhas narinas sentiam os seus cheiros peçonhentos. Fechei os olhos, mas de nada adiantou, pois continuei vendo-as. A proximidade era tanta que eu temia respirar muito forte e acordá-la. Mais tarde, não sei quanto tempo depois, ela começou a mover-se. Passou sobre minha cabeça. Senti seu corpo escamoso deslizar sobre meu rosto. Não movi os lábios para não provocá-la. Lentamente, foi indo para os meus pés. A outra cobra começou a mover-se também. Emitiram um som que logo descobri. Era um chamado para o acasalamento. E elas iniciaram seu macabro ato sexual.
Eu assistia a tudo estarrecido. Não era possível que tudo isso estivesse acontecendo comigo. As cobras saíam e quando algum rato entrava, elas vinham comê-lo. Isso já havia virado rotina. Algum tempo depois, a fêmea pôs uma ninhada de ovos. Isto me apavorou mais ainda. Aquele buraco iria se transformar em um ninho de cobras. Acho que preferiria os ratos, viu? Logo os ovos começaram a se partir e saíram pequenos filhotes. Mal haviam nascido e já rastejavam sobre meu esqueleto. Eu vi uma delas se alojar em meu pescoço. Alguns dias depois, famintas, picavam meus ossos na tentativa de comerem algo. Como eram doloridas as picadas. De vez em quando uma delas, após muito esforço, conseguia sair do buraco. Para mim, foi um alívio quando todas saíram. Até as duas grandes se foram. Pude me acalmar um pouco após isso. Consegui dormir um pouco. Por quanto tempo, não sei, mas acordei assustado quando senti as cobras rastejando sobre mim. Dei um grito de pavor quando vi a bocarra de uma delas próxima da minha boca. Acho que ela não ligou para o meu grito, pois abaixou a cabeça e envolveu o meu pescoço. Aquilo era mais do que eu podia suportar. Comecei a sufocar com a pressão. "Maldita! Enviada dos infernos!" gritei, cheio de medo e ódio. Não podia mais suportar aquilo. Minha revolta tinha uma finalidade. Queria que ela me desse uma picada mortal. Somente assim eu poderia me libertar de tão medonho pesadelo. Mas nada ela fez. Isso me revoltou mais ainda. Voltei a xingar e blasfemar. Malditos índios e maldito casamento dos infernos que me conduziram a esse pesadelo. Os céus me esqueceram. Os infernos nem ligam para mim. Clamei por Deus e não fui ouvido. Clamei pelo diabo e também não fui. Que maldição recaiu sobre mim! E estas serpentes, acaso gostam do meu inferno pessoal? Minha revolta levou-me à loucura. Eu gritava em desespero, mas sabia que ninguém me ouviria. Seria tudo em vão. De repente, uma voz me assustou. Quem está aí embaixo? Ajude-me, por favor, clamei eu. Quem é você? O que faz aí embaixo? Eu sou o Barão de Tal e fui enterrado vivo aqui. Há quanto tempo está aí? Não sei. Perdi noção do tempo. Parece uma eternidade. Pode me tirar daqui? Sob certas condições, eu o tirarei rapidamente. Que condições? Assustei-me com essa frase. Você não tinha escravos há tempos atrás? Sim, muitos. Mas o que isso tem a ver com a sua ajuda? Simples, barão. Você será mais um dos meus escravos. Eu? Um barão? Um nobre? Seu escravo? Nunca. Prefiro conviver com as cobras. Você é quem sabe, idiota. Não voltarei aqui novamente quando ouvir seus gritos de horror. E olha que estou vendo chegar mais cobras para entrarem no buraco em que você está prisioneiro. É verdade. Eu vi entrarem diversas daquelas cobras naquele instante. Cada uma mais horrível que a outra. Tire-me daqui, pelo amor de Deus! Exclamei eu. Não fale esse nome, idiota. Não vê que blasfemou contra ele? Não tem esse direito, esquelético asqueroso. Não importa por quem seja, mas tire-me daqui. Somente sob aquelas condições. Do contrário, terei. Fique aí por toda a eternidade. Pois os do alto já os excomungaram há muito tempo. Eu aceito suas condições, mas tire-me daqui, por favor. Está bem. Vou tirá-lo. Segure minha mão e eu o puxarei para cima. Não posso mover-me. Estou paralisado. Vou agarrá-lo e tirá-lo num instante. Neste momento, eu vi uma cara chegar até mim. Era horrível a sua aparência. As unhas eram longas e curvas. Não era uma mão humana, mas sim a de um cadáver desencarnado. Pegou num dos meus braços e puxou-me num golpe só. Eu atravessei a terra e fui colocado em pé. Estava duplamente paralisado. Uma era a paralisia que me atingira há tempos, e outra provocada pela aparência dele. Era um esqueleto enorme, vestido com um longo pano negro. Tinha na cintura uma longa espada com uma pequena caveira no cabo. Na cabeça, um elmo usado pelos cruzados. Seu rosto era só ossos. Não havia olhos, boca, nada, enfim. Eu estava paralisado com tão grotesca figura. Ele deu uma gargalhada cadavérica. Sim, aquele foi mesmo uma gargalhada cadavérica. Está assustado com a minha aparência, estúpido? Sim, eu sou sim, disse eu trêmulo. Pois olhe-se neste espelho, idiota.
Dei um grito de horror quando me vi no espelho. Eu também era um cadáver, um esqueleto igual a ele. Demorei um pouco para me reequilibrar. O que houve comigo? Quem é você? Você não. A partir de agora, trate-me por amo ou senhor. E eu aceito qualquer um dos dois. Você morreu, estúpido. Não percebeu ainda que é impossível alguém viver sem carne ou vísceras, sem ar para respirar como você viveu sob o solo? Olhe à sua volta. Eu olhei. Estamos no cemitério. Olha ali, é o seu túmulo. Virei-me e vi uma placa com meu nome escrito. Barão de Tal, nascido em 1716 e morto em 1764. Eu morri? É mais estúpido do que eu imaginava. Sim, idiota. Você morreu há 4 anos atrás. Já estamos em 1768. Impossível! Você está me iludindo? Eu iludindo? Como acha que ainda pode falar comigo após tanto tempo sob o túmulo? Eu comecei a pensar. Sim, isso tinha sentido. Não poderia ter sobrevivido sob aquele túmulo. Morreria asfixiado. Isto mesmo, idiota. Teria morrido asfixiado mesmo. E foi o que aconteceu. Jogaram-me aí e não notaram que ainda vivia. Mas quem morreu foi sua carne, não seu espírito. Você... Digo... O senhor ouve meus pensamentos? Sim. Isto é para você saber que eu sou seu amo e senhor. Meu Deus, que horror! Transformei num esqueleto. Ele deu uma chicotada violenta. Eu não tinha visto chicote em sua garra direita. Por que me bateu? Não vê que nós somos os esquecidos por ele? Aqui não aceitamos e não falamos dele em hipótese alguma. Nunca mais pronuncie esse nome. Não vê que foi amaldiçoado por ele? Será que não percebe que foi abandonado por todos? Alguém veio rezar em seu túmulo? Acaso acender uma vela em sua intenção? Eu nunca ouvi ninguém vir até aqui. Onde estava sua amada ou os outros que herdaram sua fortuna, que não se lembraram de você? Mas eu estava morto. Você não mandou rezar missas por seus pais? Sim, foram diversas a intenção de suas almas. Então... acho que foi abandonado, sim. Foi abandonado. Sim, somos os amaldiçoados. Ninguém se lembra de nós. E onde estará ela agora, senhor? Como vou saber? Não saio daqui do cemitério. Talvez, como agora é noite, ela esteja nos braços de alguém, amando o estúpido. Eu fiquei a pensar. Sim, quem sabe, se ela tivesse mandado orar uma missa em minha intenção, talvez algum anjo viesse me ajudar. Acha mesmo possível isso, idiota? Que anjo se dignaria vir até essa imundície em que você se achava? Acaso você não orou por isso? Sim, eu orei muito. Foi ouvido? Não, creio que não. Cansei de rezar a Deus e não fui atendido. Novas chicotadas. Já lhe disse para não pronunciar este nome aqui, seu idiota. Nós, os abandonados, o detestamos. Se ele não quis nos amparar após a morte, também não os aceitamos como nosso Senhor. Quem é o senhor aqui? Eu sou o Senhor aqui, e isto é o que lhe interessa saber por enquanto. Agora, vamos, pois tenho mais o que fazer, além de ficar conversando com um idiota como você. Eu não sou idiota. Em vida fui um barão respeitado. Tão respeitado que vem para um inferno quando morreu. É um idiota mesmo. Ainda não tomou consciência do seu estado de escravo. Eu não sou escravo de ninguém. Sou um barão e quero ser tratado como tal. Ele levantou a mão esquerda, digo, a garra, e fui lançado novamente na cova, em meio às cobras. Como ele conseguiu isso, eu não sei. Mas eu tremia de pavor. As cobras cravaram suas presas em meus ossos e a dor era tanta que pedi clemência a ele. Senhor amo meu, tire-me daqui, que serei seu escravo para sempre. Jure pelas trevas que não irá mais me desobedecer ou nem me desafiar. Eu juro pelo que o reina nas trevas que eu servirei para sempre. Assim é melhor, escravo. E fui arrancado novamente do túmulo. Uma das cobras ainda veio com suas presas cravadas em meu braço. Digo, osso do braço. Ele apanhou-a
E ela não lhe fez nada. Enrolou-se em seu braço esquerdo e ficou olhando para mim. Agora você sabe quem manda por aqui, idiota. Siga-me. Eu andava com o esqueleto travado. Não conseguia articular os ossos. Isso passará com o tempo, escravo. Posso fazer uma pergunta, Amo? Faça, escravo. Todas as cobras eram como essa? Digo, não de carne e ossos? Não. Quando você clamou pela ajuda dos infernos, as duas que entraram em sua cova eram vivas, não espíritos caídos. Mas como isso é possível? O que queria? Caso pense que nas trevas existem anjos ou socorristas, o inferno respondeu ao seu pedido de ajuda. Enviou as cobras para acabarem com os ratos que os devoravam. Seu pedido foi atendido, escravo. Mas por que 2 cobras? Sim, isto foi o melhor que tínhamos a oferecer. O que importa é que os ratos não incomodaram mais e as cobras não tocaram em você. Ficaram ali para protegê-lo. Entendo, mas e por que desta vez foram estas que vieram? Você adormeceu. Poderia ficar dormindo por séculos, mas como alguém das trevas quis assim, você foi despertado para nos servir. E não adianta tentar fugir, pois você estará sempre nas trevas. Aonde quer que vá, eu o verei. Entendo. Assim é melhor. É bom que se mostre menos idiota do que é realmente, pois senão vai ser pior para você, barão. O senhor me chama de barão? Sim. Você foi um nobre e eu também fui. Trate-me de príncipe e nos entenderemos melhor, barão. Um príncipe? Isso é ótimo. Nós, os nobres, nos entendemos melhor que a plebe. De onde era, príncipe? Eu, em vida, fui um príncipe da corte francesa. Morri durante uma cruzada. Mas uma cruzada que lutava pelos ideais cristãos e veio parar nas trevas? Como isso foi possível? Somente porque matei algumas centenas de miseráveis, fui abandonado aos infernos. Não entendi mais nada depois disso. Fui incentivado a ir à Terra Santa lutar por um ideal e quando morri, fui jogado nas trevas. Aqui, pelo menos, eu sei que luto por um ideal que conheço. E qual o ideal? Isto você saberá com o tempo, barão. Agora, cale-se. Eu o segui até uma campa. Ao lado havia um mausoléu. Você espera aqui nesta campa que eu vou entrar. Mais tarde virá buscá-lo. Fique de guarda. Fim deste episódio. Próximo episódio será Na Assembleia Sinistra. Até a próxima.